Fala galera, beleza? Gente, antes de começar esse vídeo, vou pedir um instante de vocês. No dia 29 de agosto, guardem essa data, eu vou estar realizando aqui no canal o grande sorteio, no qual eu vou estar sorteando um desses dois prêmios, ou esse mouse game com esse mousepad maravilhoso, ou esse lindíssimo box de Guerra Civil da Marvel. Um desses dois prêmios pode ser de um de vocês sortudos. E para participar é super fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e ali ele vai ensinar como você pode estar participando para poder ser o felizardo que vai ganhar um desses dois prêmios. Entendeu, galera? Bem, galera, hoje eu vou falar de um jogo que muita gente tem uma ideia mal definida sobre ele. Um jogo que já tem certo tempo, tem mais de 40 anos, na realidade, mais de 40, quase 50 anos de existência. É um jogo que tem quase 50 anos de existência. E é um jogo, como eu falei, mal compreendido, mas que tem muita gente que joga e nem sabe que está jogando, porque está jogando uma variante desse jogo. Eu estou falando do RPG. Marcelo, RPG não é reeducação global postural? Não, meu amigo, isso é uma outra coisa, é um outro RPG. Eu estou falando do RPG jogo, o Role Play Game, que é o nome em inglês real dele. Mas traduzindo para uma tradução mais literal, RPG ou Role Play Game significa jogo de interpretação de papéis. É isso que significa o RPG. Mas eu vou explicar mais detalhadamente o que é RPG, como se joga esse jogo e assim desmistificar o RPG para vocês. RPG, como eu falei, é um jogo de interpretação de papéis, já está dizendo muita coisa. Jogo de interpretação de papéis. Eu vou explicar para você como ele funciona, o que é esse RPG. O RPG é um jogo na qual um grupo de pessoas vão vivenciar uma história ativamente. Na realidade, é a tradução mais literal que possa ser dita. É um jogo em que existe uma pessoa que vai ser um narrador, ele vai estar contando uma história e as outras pessoas desse grupo vão estar vivenciando essa história, participando ativamente dessa história com personagens que são criados especificamente para essa história. Vou dar um exemplo. Eu, Marcelo, estou contando uma história policial. Eu estou narrando uma história policial sobre um caso e aí vocês que estão aí, no caso me ouvindo, vão vivenciar essa história, vão construir personagens. Pode ser um policial, pode ser um detetive particular, pode ser uma pessoa comum, pode ser um padeiro, pode ser qualquer coisa, mas vamos estar vivenciando essa história. E aí, a partir desse momento em que eu vou contando essa história, e vocês vão interagindo comigo, dizendo o que seus personagens vão fazer, qual a ação que vocês vão fazer, a história vai se desenrolando, a história vai crescendo, vai acontecendo mais coisas, o policial vai investigando alguma coisa e assim que vocês vão vivenciando a história. E dessa forma, o jogo, o RPG, vai acontecendo. A história vai acontecendo, a aventura vai acontecendo. Isso é o RPG. Na realidade, o RPG se compara a um grande teatro, mas é um teatro interativo, que cada pessoa age de uma forma e vai enriquecendo e vai contando mais uma parte da história. É isso que é o RPG. Traduzindo da forma mais literal, da forma mais simples, é isso. Aí você vai perguntar, mas isso é até legal, mas como é que funciona essa estrutura toda? Eu entendi que o RPG é um jogo em que há uma história e as pessoas interagem nessa história. Mas como acontece isso? Aí que vem o X da questão. O RPG, ele tem regras. Ele tem regras, tem uma ambientação. É isso que o RPG tem. Regras e ambientações. As regras são chamadas de sistema. É um sistema. Por isso que se chama de sistema. Sistema de regras. E a ambientação é o cenário. Nós temos esses dois pontos na questão sistema e cenário. Sistema são as regras e cenário, ambientação. Temos desses dois tipos, esses dois pontos que são importantíssimos. Claro que nós temos mais coisa, mas eu estou tentando que vocês entendam o RPG, que vocês compreendam o RPG. Ele não é complicado, é bem fácil de entender. Porque se você entender como é
a estrutura principal dele, você vai entender como ele se molda, o mecanismo dele. Claro que para você poder vivenciar um jogo desse tipo, você tem que utilizar a imaginação. Libera a sua imaginação. Claro que você não pode liberar de uma forma direta, porque o sistema, que são as regras, e o cenário, que é a ambientação, precisam que você trabalhe junto com eles. Mas você precisa ter imaginação livre. Primeira coisa para você jogar RPG é ter imaginação. Segundo é seguir o sistema e o cenário. Isso é importantíssimo. A partir do momento em que você está usando o sistema de regras e o cenário de ambientação, você já pode começar a jogar RPG. Porque o sistema vai permitir que você crie o personagem dentro daquele cenário, daquela ambientação. E utilizando as regras que ele tem. O sistema vai te dizer que tipo de personagem você é, quais são suas habilidades, o que você pode e não pode fazer. Como funciona o sistema de interação, as regras de combate, se tiver, que pode ter combate, as regras de convívio, vai dizer tudo para você, como é que funciona, os mecanismos, ele vai dizer tudo. E o cenário, ele vai, na realidade, junto com aquelas regras, poder te dizer como aquele ambiente funciona. Se é um ambiente de dias atuais, um atual, se é um ambiente de faroeste, se é um ambiente medieval, se é um ambiente de super-heróis, ele vai te dizer como é que funciona e quais são, como você tem que se comportar dentro daquele ambiente. Então, essas duas coisas são casadas juntos, elas funcionam juntos. Então, você, para jogar o RPG, você precisa desses parâmetros. É o solo. Na realidade, o sistema e o ambiente e o cenário são, na realidade, o solo que você pisa, o solo que você está ali. E claro, aí você vai ter a figura central do narrador, que nós também chamamos de mestre, ou a forma em inglês, que é DM, Dungeon Master. Eu já vou explicar porque é Dungeon Master. Temos o mestre, o narrador. Ele é a figura que, na realidade, ele tem a estrutura da história central. Ele criou uma estrutura de história central em que você e seus personagens vão vivenciar. Ele é o principal. Ele age como o narrador, como o juiz, o executor. Ele que vai, na realidade, dizer se você conseguiu passar por aquela situação ou não. Ele vai te dar as dificuldades, ele vai te dar as premiações que seu personagem vai ter, e ele vai dizer se seu personagem evoluiu, porque você também tem uma evolução. O seu personagem pode evoluir. Aí você vai falar, evoluir, Marcelo? Como assim? O personagem dentro de um jogo de RPG, ou como a gente chama campanha, se é uma coisa mais longa, ele pode vir a evoluir, pode vir a se tornar melhor, ele pode crescer, igual nós, que passamos por certas situações e nos tornamos hábeis em alguma coisa. Por exemplo, você está treinando desenhar, só que você não desenha muito bem, só com a prática você vai melhorando essa habilidade, então você só não desenha um desenhista melhor. No RPG acontece a mesma coisa, você é um combatente, você está lutando contra um bandido, contra uma criatura, um vilão, e aí você vai passando pelos caminhos, pelos percalços que o jogo vai te apresentando, que o mestre e o narrador vai te apresentando, e aí o seu personagem vai evoluindo. Então tem a questão da evolução do personagem também. Então isso é importante. O sistema, ele trabalha com a questão da evolução do personagem, bem como tudo que passa ali. Aí você vai fazer a seguinte pergunta para mim: Marcelo, tudo bem, eu entendi que é um sistema, ele define as regras de como você vai se portar, como você vai jogar, de combate, de evolução, mas assim, como a gente define tudo isso? Como a gente faz essa definição? Calma, pequeno Padua. Todo sistema de RPG, todo RPG tem algo importantíssimo que chama-se ficha do personagem. A ficha do personagem diz qual personagem você é, diz quais são as suas capacidades, o que nós chamamos de atributos. Diz quais são os seus atributos, diz o que você conhece, diz os seus pontos de vida, porque pontos de vida é importante. Você precisa ter um ponto de vida, que é a base do seu personagem. A ponto de vida é a base do seu personagem. Aí diz quais são os pontos de vida, ele vai te explicar exatamente isso. E a ficha do personagem é importante, porque ali você tem a estrutura do seu personagem, aquela estrutura com que o mestre vai poder trabalhar. O mestre tem que saber o que você tem, o que você pode, o que você não pode. Ele vai te dar as situações em que você está passando. Ele pode te dar uma situação em que você tem que nadar no rio. E aí você vai, na sua ficha, vai saber se você sabe nadar.
E se você não sabe nadar, o que você pode fazer? Vai ter ali sua ficha de inteligência. Se você pode realizar alguma ação mais elaborada ou menos elaborada. Está tudo explicado detalhadamente na sua ficha. Por isso que é importante. O livro, o sistema te dá essas informações. Porque para existir um sistema tem que ter sido feito um livro em que essas regras estejam ali trabalhadas. Então, está tudo definido ali no livro de sistema, que trabalha aquele sistema. Por isso é importante o sistema. Então vai definir isso. Então você está definido ali. Ali está definido tudo que o seu personagem sabe. Isso é muito importante. Mas assim, aí você vai me perguntar, tudo bem, eu tenho minha ficha que tem todas essas informações. Como eu vou saber se eu conseguir realizar aquela ação? Nadar. Aí, meu amigo, aí beleza. Claro que o mestre pode definir para você que é um rio tranquilo, você sabe nadar e você sabe nadar muito bem. Mas se o rio estiver caudaloso, se o rio estiver agitado, como você vai nadar no rio agitado? Todas as ações que levam alguma dificuldade ou que você vai interagir com outra pessoa, como um combate, devem ser definidas de alguma forma. Aí você vai perguntar que forma você usa para definir. Toda ficha do personagem existe os atributos, existe números que identificam o que você sabe e o que você não sabe. Qual a sua habilidade de luta, qual a sua habilidade de defesa, qual é a sua força física, qual a sua inteligência, tem esses determinantes ali. E para determinar isso nós temos dados facetados, que nós rolamos e através de cálculos que existem no livro, você define se um determinado número que cai, você consegue realizar aquela ação ou não. Vou dar um exemplo. Você sabe nadar. Para saber nadar, você tem que ter uma quantidade, digamos, vou dar um exemplo, de força e destreza. Força e destreza, digamos que seja força e destreza. E aí, o mestre determina que para você nadar num rio que está muito agitado, você tem que ter muita força. Aí ele determina uma dificuldade. Você tem a dificuldade de 7. Então, você tem que tirar na rolagem de dados um 7 para cima. Se você tirar um menos de um 7, você não passa. Eu só estou dando um exemplo. Aí você rola o dado de 20 faces, porque são vários dados. Eu vou falar essa questão dos dados. São vários dados. Tem dados de 4 faces, tem dados de 6 faces, tem dados de 8 faces, tem dados de 10 faces, tem dados de 12 faces e tem dados de 20 faces. Cada sistema trabalha com um conjunto de dados. Tem sistemas que podem trabalhar com todos os dados, tem sistemas que trabalham com menos dados, são vários sistemas. Então você rola o dado ali, e ali o número que der, digamos, deu 10. Você conseguiu passar no teste, você nadou o rio com mais facilidade. Claro que ele pode determinar que a dificuldade é muito grande. O rio está muito violento, é muitas corredeiras, tem pedras, e ele determina que para você poder passar ali, você tem que tirar no mínimo 15 na rolagem de dados. 15. E aí é mais difícil, o dado tem 20 lados. Aí você rola, tira 7. Significa que você não conseguiu nadar e o mestre ainda pode aplicar alguma punição. Por quê? Você não conseguiu força, você foi levado pelo rio e você está lutando pela sua vida. Então ele vai determinar mais ações para você rolar, para saber se você é levado pelo rio e bate em alguma pedra e pode vir a morrer, ou se você consegue sair dali e ir para a margem. Então ele determina dessa forma, com rolagem de dados. É dessa forma que você vai passando de dificuldade, vai interagindo com os personagens e vai se divertindo. E claro, como eu falei, o seu personagem vai se desenvolvendo, vai crescendo. O mestre, o narrador, como eu falei, é um juiz, é aquele que determina os acontecimentos do mundo, claro, baseado no sistema de regras, baseado no que ele colocou ali dentro do sistema e do cenário. Então, ele vai fazendo dessa forma, ele vai controlando as situações, claro, controlando as situações para que elas ajam de forma ou mais natural, mais artificial, vai dependendo de cada narrador ou mestre. Eu estou chamando narrador porque o nome narrador é melhor do que mestre, porque o mestre ele é oriundo do primeiro sistema que surgiu, que eu vou falar logo em seguida, porque eu estou falando do RPG em si. Então eu vou dar um pouco da apanhada como surgiu também o RPG. O RPG, como eu falei, ele tem quase 50 anos. Ele surgiu, na realidade, em 1974. Na realidade, 74, 72. Ele surgiu mais ou menos nessa época. E assim, ele foi criado por duas pessoas, que são Gary Gygax e Dave Anderson. Essas duas pessoas criaram o RPG. É dado a eles a autoria do RPG. O primeiro RPG lançado, que é chamado Dungeons & Dragons.
esse é o primeiro RPG. Por isso que eu falei DM, Dungeon Master, ou mestre, porque vem daí, mestre do calabouço, porque Dungeon Dragons quer dizer calabouços e dragões. É o primeiro RPG que tem. Claro que depois, com o passar do tempo, outros RPGs surgiram. GURPS, Vampire, Mundo das Trevas e vários outros surgiram. E até o próprio Dungeon Dragons sofreu modificações, foi evoluindo. Novas versões foram criadas para melhorar a jogabilidade, a temática. E assim, muita coisa foram feitas. E assim, o RPG, o Dungeon Dragons, na realidade existe uma história que ele, na realidade não é uma história, ele surgiu, o RPG como nós conhecemos, ele surgiu a partir de um jogo de peças de miniaturas, chamado Chainmail. Chainmail foi criado em 1971 por Gary Gygax e Jeff Peterson. Na realidade, esse já era um proto-RPG, porque eram jogados com peças. Diz a lenda que o RPG passou a existir a partir de Wargames, como o próprio War, em que estávamos jogando esses jogos de caixa e em um determinado momento passou-se um dos jogadores começou a falar, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o lado direito. Aí o mestre, a pessoa que estava controlando, nesse lado direito tem uma criatura, e aí começou a criar-se a estrutura do RPG. Claro que isso é uma história, não tem nada confirmado, 100% confirmado, mas vamos ser sinceros, provavelmente aconteceu isso mesmo. E a gente dá a origem do RPG, pelo menos do primeiro RPG, realmente RPG como a gente conhece na estrutura que é hoje, a essas duas pessoas, o Gary Gygax e o Dave Arneson. Infelizmente, esses dois ícones do RPG, eles já faleceram. O Gary Gygax morreu em 2008, aos 69 anos, e o David Arneson morreu em 2009, aos 61 anos. Foi uma grande perda, mas assim, eles deram um pontapé inicial ao que hoje é conhecido como RPG, porque o RPG ele não está estritamente preso a essa estrutura de jogar em grupo ali, naquela jogabilidade em grupo. Ele também tem jogos de RPG. Quem nunca jogou Diablo? Diablo é um RPG. Ou Warcraft, o WoW também é um RPG. LoL é um RPG, são sistemas de RPG e até filmes que são baseados no RPG. A gente tem uma cena icônica no filme de ET, o extraterrestre, uma cena das crianças jogando RPG. Ali é uma cena clássica de jogando. Então, olha só, um filme muito antigo, ele jogando RPG. O RPG já era conhecido na cena quando foi criado o RPG. Quando foi criado esse filme, o RPG já existia ali. E olha só, é bem conhecido. RPG fora do Brasil é muito conhecido. E no Brasil também foi muito conhecido. Nas décadas de 90, até o início dos anos 2000 até 2010, o RPG era um boom aqui no Brasil. Um boom, aí começou a surgir um monte de RPGs. Eu mesmo joguei RPG bastante, joguei muito RPG, entendeu? Eu tinha um grupo de amigos, que hoje, um grupo de amigos em que eu jogava RPG, o meu primeiro grupo, eu tinha um mestre que era muito bom, que ele tinha uma estrutura narrativa muito boa, mas ele era muito mais técnico, ele ia muito mais pelo sistema, ele era mais técnico, mas ele narrava muito bem. Depois eu tive um segundo grupo que o mestre era um exímio narrador, ele te fazia emergir dentro do jogo, você sentia na pele do personagem. Então eu tive bons exemplos de narradores, de mestres que me moldaram dentro do RPG, me tornar um jogador que eu me considero um bom jogador, não me considero melhor do que ninguém, mas eu sou um bom jogador, e um bom mestre também não me considero melhor do que ninguém. Eu considero esses dois mestres, porque eu passei muito melhor, anos-luz na minha frente, porque na realidade são dois narradores com estilos um pouco diferentes, mas que beberam da mesma fonte, tem criatividade, mas eles são bons mestres. Mas assim, esse não vai ser o único vídeo que eu vou fazer aqui no canal falando sobre o RPG. Eu estou falando do RPG como um todo, sua estrutura, seu desenvolvimento, como ele funciona, como funciona o RPG, o que é o RPG. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os sistemas, o primeiro sistema que foi criado, os outros sistemas, os cenários. Pretendo dar exemplos de jogos, de falar mais. Pretendo falar mais do RPG, da minha própria experiência como jogador, como começou. Pretendo fazer dessa forma. Então, dessa forma, dar uma visão muito mais ampla para o RPG, do que é RPG, entendeu? E dessa forma,
tornar algo que é, de certa forma, para muitos desconhecido, conhecido. E quem sabe, incentivar muitos aí a jogar, a experimentar. Então, o meu objetivo do vídeo de hoje é iniciar uma série de vídeos. Esse é o primeiro vídeo, é o RPG, o que é o RPG. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei sobre o RPG. Eu dei um apanhado geral do que é RPG, como funciona, qual a sua estrutura de organizacional. Pincelei um pouco sobre o que realmente é o RPG e como ele funciona. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então até amanhã e tchau!